Big Brother Brasil mal começou e já temos conteúdo para uma infinidade de assuntos, né? Já teve Casa de Vidro, já teve Quarto Branco, já teve Desistências, já teve Caso de Polícia. Mas você já parou para pensar onde tudo isso começou? A gente sabe que o BBB tem uma influência direta com o livro 1988. O próprio nome já entrega isso, né? O Grande Irmão. Mas será que esse foi o primeiro reality show da história? Na verdade, o primeiro reality foi feito, em formato de documentário. E foi considerado super inovador para a época. An American Family, de 1973. Ele acompanhava a família Loud e mostrava o dia a dia deles, incluindo um divórcio e a descoberta de um dos filhos se entendendo como gay. Foram apenas uma temporada e 12 episódios, e aqui no Brasil é bem difícil de encontrar onde assistir, mas em algumas plataformas específicas de documentários pode ser que você consiga encontrar. E pra época, essa série, esse reality foi o auge. Afinal, era a primeira vez que era mostrado a convivência de uma família real e falar sobre divórcio, que até hoje ainda é tabu para algumas culturas, e principalmente abordar a homossexualidade de um dos filhos. Por esse compilado, ele ficou conhecido como o avô dos realities. Mas eu te pergunto, você já parou para pensar na quantidade e variedade de reality shows que temos hoje em dia? Hoje eles se dividem em várias categorias principais. Competição. Focam em habilidades específicas, com participantes sendo eliminados de forma progressiva até restar apenas o vencedor. Como MasterChef, Guerra dos 100, The Ultimate Fighter, entre outros. Talentos e performance. Aqui o foco é a performance artística, o carisma ou habilidade que se destaca diante do público ou dos jurados. Como The Voice, The X Factor, Got Talent, confinamento social. Pessoas convivendo juntas, sob pressão constante, convivência intensa e provas que testam as relações e resistência emocional. Como Big Brother, A Fazenda, Ilhados com a Sogra, The Circle, romance e relacionamento. O foco é o amor, é a atração, a convivência afetiva e testes de compatibilidade, como Casamento às Cegas, De Férias com o Ex, Power Couple, Love Island, Transformação Makeover. Mostram mudanças profundas, seja na aparência, no estilo de vida, na autoestima ou até na trajetória pessoal. Como Queer Eye, Esquadrão da Moda, The Biggest Loser, Sobrevivência, Desafio Extremo. Colocam os participantes em situações extremas realmente, testando seus limites físicos, psicológicos e até sociais. Como Largados e Pelados, No Limite, Survival. Existem também algumas variações e formatos híbridos, como no humor. LOL, Se Rir Já Era, que é apresentado pelo Tom Cavalcante, onde os participantes são profissionais da área da comédia, que um precisa provocar o outro e fazê-los rirem, para então ir eliminando os concorrentes. Tem também aqueles de socialite, sabe, de vida de luxo, como Keeping Up with Kardashians, Selling Sunset, Dubai Blind e The Real Housewives. Realities de maior sucesso. Aqui no Brasil, de acordo com pesquisas de popularidade, o Big Brother é ainda um dos favoritos em disparada. Cerca de 61% da preferência, sendo um verdadeiro fenômeno cultural. MasterChef Brasil concorre também entre os mais queridinhos, mostrando força dos realities de culinária. Outros também que se destacam entre os mais queridinhos são Casamento às Cegas, De Férias com o Ex e Drag Race Brasil. Já internacionalmente, Love Island virou um dos realities mais buscados no Google, impulsionando o gênero de romance. O Big Brother, no formato original, é um sucesso mundial há mais de 3 décadas, explorando a psicologia humana. The X Factor e Got Talent também têm um impacto global enorme. Mas nem tudo são flores, Tivemos também grandes fracassos. Inclusive, eu achei maravilhoso descobrir que alguns eu nem tinha ouvido falar e provavelmente você também não. Busão do Brasil, um reality itinerante dentro de um ônibus que viajava pelo país, mas não conquistou o público e foi cancelado após a primeira temporada. Ilha da Sedução, um teste de fidelidade que não funcionou. Foi muito criticado pelas baixarias e teve apenas 3 episódios antes de ser cancelado. A Grande Conquista. Citado como um fracasso de audiência, deixou a emissora com saudade de formatos anteriores, como Power Couple. Mas eu também não posso deixar de falar de A Casa. A Record foi muito criticada na época por deixar os participantes passando fome. Já ouviu isso em algum lugar esse ano? O conceito era extremo.
Eram 100 pessoas confinadas em uma casa de apenas 120 metros quadrados, projetada para apenas 4 pessoas. Ou seja, eram 4 camas, 4 lugares para dormir, 4 cadeiras, 4 toalhas, 4 escovas de dentes e comida para 4 pessoas comerem bem. Deu para entender o caos, né? Isso gerou uma convivência caótica que nem deu tempo do público criar uma certa empatia com os participantes. A audiência começou com 8 pontos aqui na Grande São Paulo, mas terminou com apenas 4,4, perdendo quase metade ao longo dos 21 episódios. O programa ficou várias vezes em quarto lugar, especialmente quando concorria com o MasterChef. Resultado foi o cancelamento sem nem sinal da segunda temporada. Agora, falando dos meus realities favoritos, eu nem consigo escalar do melhor para o menos melhor, sabe? Porque todos eles realmente são os meus favoritos. Vou começar pelo The Circle. Ele funciona de uma forma totalmente virtual. Ele é um jogo bem rápido, acho que não dura nem um mês as gravações ou até menos. E é o seguinte, os participantes que entram precisam criar um perfil. E o perfil pode ser deles mesmos, sendo completamente real, ou de forma fictícia, como um catfish. E a única forma de interação entre os outros participantes são através do Circle, do sistema do programa, que são em grupos ou atividades do próprio jogo e até em conversas privadas. O que acaba gerando muita dúvida sobre as alianças que já foram formadas. Durante o programa, os participantes vão ranqueando os outros participantes de quem é o mais influente para o menos influente. Quem fica no topo é que decide quem vai sair. E só quando alguém é eliminado que eles acabam descobrindo se aquela pessoa era realmente ela ou se era um catfish. Mas esse programa, quando um participante é eliminado, ele é substituído por outro, até chegar na rodada final. E nessa rodada final, todos os participantes se encontram e o vencedor é anunciado. É emoção pura, você raramente fica com raiva assistindo, é muito rapidinho, então é super fácil de acompanhar e eu super recomendo. Já são 7 temporadas só dos Estados Unidos, além da versão Brasil e França disponíveis na Netflix. Outro que eu também gosto muito, que também é da Netflix, é o Blow Away. É um reality de artistas que são sopradores de vidro, criando esculturas belíssimas. E são vários desafios, né? Um para contar história, outro para criar algo específico, trabalho em equipe, e essas obras são avaliadas por especialistas da área. Além do prêmio em dinheiro, o vencedor também ganha uma residência artística em um museu super renomado. Esse reality é muito emocionante e dá até um nervoso de torcer por alguns participantes, porque como estamos falando de vidro, algumas esculturas simplesmente não resistem a todo o processo e acabam se perdendo durante o programa, o que impacta totalmente no resultado final. Então, se você gosta de algo mais artístico, eu recomendo muito. São 4 temporadas e ainda tem um especial de Natal que é bem bonitinho, bem legal. E por fim, mas não menos importante, O Jogo do Diabo, também da Netflix. E eu fico chateadíssima porque muita gente deixa de assistir só pelo preconceito do nome. Mas é um reality show super rápido também, deve durar, sei lá, umas 2 semanas de gravação e todo dia tem uma coisa nova acontecendo. Ou é um desafio em grupo, ou é um desafio de eliminação, tem desafio oculto, tem desafio de sobrevivência, é muito legal. Ele é um reality show para pessoas extremamente inteligentes e eu me sinto intelectualmente desprovida assistindo isso. Mas é um reality show sul-coreano focado em estratégia e inteligência. Os participantes vão ganhando fragmentos ou perdendo também, e quem perde todos acaba sendo eliminado. Pra gente que tá assistindo, também é um grande desafio. Primeiro entender as regras, depois entender as estratégias, quem tá ganhando, quem tá perdendo. E a edição é impecável, deixando a gente sempre ansioso para o próximo episódio. Já tem 2 temporadas disponíveis e é simplesmente sensacional. Eu sou a Carol, esse é o Mundo Becker e me conta aí, você já conhecia esse mundo gigantesco dos realities? Qual que é o seu favorito? Tem quem não goste dessa categoria, né, de programa, mas eu acredito que provavelmente a pessoa só não achou o programa certo, porque tem de comida, tem de desafio, tem de talento, tem de estratégia. Será que você realmente não gosta? Ou só não encontrou o seu favorito? Até o próximo vídeo. Tchau!